Bom dia a todos, paz, shalom, conversar um pouco, meus cenários de papel de parede, quer dizer, não é nem papel de parede, mas é um papel que tá na parede. Gente, se inscreva lá no meu canal Comunidade Unida de Cristo, onde tô fazendo a leitura do Evangelho que eu amo. Eu amo o Evangelho, eu amo os escritos apostólicos, eu amo os profetas da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos deixou bastante alimento. Mas vamos falar sobre uma coisa que eu tenho observado, que entrou nas igrejas desde logo cedo. Entrou nas igrejas e cada dia piora. As filosofias gregas. Elas entraram lá atrás ainda na época do chamado pais da igreja, acho que talvez, não sei, o chamado Santo Agostinho, não sei se ele é o primeiro filósofo, tem outro antes, acho que deve ter algum antes dele, tem que ver. Mas esse Santo Agostinho, filósofo, que ele se converte através da mãe, que a mãe fica muito tempo orando por ele, que ela era cristã, a chamada Santa Mônica, né? É tão bom estudar a história do cristianismo, gente, a gente aprende tanta coisa. Mas corre atrás pra você fazer isso, porque você não vai esperar que o pessoal da igreja vai ensinar essas coisas pra você, não. Louvado seja Deus. Então ali teve o famoso Santo Agostinho, que até os protestantes falam dele. Mas sabia que as próprias doutrinas do Santo Agostinho já tinha divisões, por exemplo, alguns cristãos acreditavam em algumas coisas que ele ensinava, mas não acreditava em outras. Já tinha isso. Você vai ver o cristianismo ortodoxo e o cristianismo católico. E não pensa que o protestante é melhor, não. O protestante é pior. Nesse sentido que eu vou dizer aqui, gente, de filosofia, de tantas outras coisas que chegou dentro da igreja. Mas vamos ficar aqui primeiro ali, né? O Santo Agostinho, que era um filósofo, ele se converteu e ele começou a unir o evangelho com a filosofia, o conhecimento que ele tinha. E tem aqueles negócios ali tem Tertuliano, tem Tertuliano. Gente, não tem nada a ver, Constantino não tem nada a ver com as doutrinas da igreja, não. Constantino era político, ele não era pai de igreja, ok? Ele era político. Mas vai lá vê lá o Tertuliano, Agostinho. Gente, tem outros nomes, é porque eu não pesquisei assim ainda, eu fui por cima. Mas depois, gente, lá depois de Lutero para cá, todos esses aí fundadores, Calvino, não sei quem, né? Tudo também, eles eram tudo envolvido com filosofia, gente, porque tudo assim, ó, o filósofo é assim, eles têm que estar sempre debatendo um assunto. Tem que estar sempre debatendo um assunto. O filósofo é assim. Tem que estar sempre debatendo. Então aí começou a criar as doutrinas. Tudo Primeiro tinha a doutrina cristã original. Qual é a doutrina cristã original? É aquela que está nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nos escritos apostólicos, principalmente do apóstolo Paulo. Essas são as doutrinas originais. Hoje em dia fica um tal do pessoal aí tem que ir para a Bíblia original. Se você se preocupasse pelo menos com a doutrina original do cristianismo, já estava de bom tamanho. Então, quais são as doutrinas originais do cristianismo? Os evangelhos,
Atos dos Apóstolos, os escritos apostólicos, que tem uns 4 apóstolos ali que escreveram, né? 4 ou 5, não sei. Mas o maior foi a principal doutrina para os gentios é que Paulo deixou. Glória a Deus e aleluia. Pois é, mas aí com esse negócio de entrando disputa filosófica, tinha os filósofos anticristo e tinha o filósofo pró-Cristo. Parece hoje aí a política, né? Que acaba discutindo, não chega a lugar nenhum. Jesus, vem conosco. Santo é o teu nome. Então, tinha os filósofos ali. Ajuda se eu me lembrar direito e fazer o raciocínio correto. Porque eu nem preparo nada não, gente. Eu vou pra internet sem preparar. Só por pouco conhecimento que tem. Então, tinha os filósofos pró-Cristo, tinha os filósofos anticristo. E aí, os filósofos pró-Cristo diziam: ó, o Pai é assim, o Filho é assim, o Santo Espírito é assim. E, ok, não vou discutir com isso. Ok? Quando se trata do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ninguém nunca vai saber totalmente sobre eles, nós vamos saber só um pouquinho de nada. Então, nem entra nessa discussão. Tudo que nós sabemos sobre o eterno Deus é quase nada. É a semente de mostarda. O nosso conhecimento é do tamanho da nossa fé. Porque não adianta ter conhecimento e não ter fé. E se a gente tiver fé do tamanho do grão da mostarda, a gente já transporta um monte para outro. Então significa que a nossa fé nem do tamanho do grão da mostarda não é. Então, nosso conhecimento, ele vai fazer efeito conforme a fé que nós temos. A pessoa está cheia do Espírito Santo. E qual é a fé dela? Porque ela vai deixar o Espírito Santo atuar conforme a fé que ela tem. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. É o profeta que manda no seu próprio espírito. Se o profeta não deixar o Espírito Santo atuar nele, aí fica o profeta sozinho atuando e dizendo que é o Espírito Santo. Então, duas coisas que é perigosa. Nós não podemos falar que o Espírito Santo falou o que ele não falou. Isso é terrível. E também não podemos falar que a obra do Espírito Santo é obra humana. Também não podemos. São duas coisas perigosas. Falar que o Espírito Santo falou o que ele não falou e falar que a obra do Espírito Santo é obra dos homens. Isso aí nós vamos tomar muito cuidado e que o Senhor nos ajude a entender isso. Mas voltando aqui ao povo, às discussões. Então eles ficavam nessas discussões teológicas, Gente, por causa dessa discussão teológica, saía a briga, saía a morte, saía a divisão, até hoje é assim. Até hoje é assim, gente. Por causa de discussões filosóficas. Porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assado. Gente, até hoje, todo dia, alguém abre, quer dizer, não sei se todo dia, talvez tem mais de uma por dia ou menos, não sei, só Deus sabe. As pessoas vão lá e faz o seu ponto de pregação. Eu não concordo com aquele. Ok? Eu não concordo com eles. E começa o seu ponto de pregação. Até o ano 1500 da era cristã era menos. Tinha os grupos que falavam do Senhor Jesus. Se você for pesquisar, você vai ver que já tinha os grupos que falavam do Senhor Jesus, aquilo que eles sabiam, que não estava ligado a nenhuma igreja líder. Já tinha. Ok? Mas do ano 1500 para cá, a gente
foi multiplicando, multiplicando. Gente, cada dia multiplica mais, cada dia. Todo dia tem gente abrindo um ponto de pregação porque ele não concorda com o pastor da igreja dele. Primeiro não concordava com a igreja católica, depois não concordava com Lutero, depois não concordava com Calvino, depois não concordava com... Ai, tem tanto de pregadores de lá pra cá, gente. Tem o Wesley, tem lá do... tem Armínio. Aí depois vem a Santa Ellen White. E depois tem os brasileiros que fundou igrejas, os americanos, os europeus. Gente, é muito. É muito. Tá, assim, tá incontável. Não dá mais para contar. De pessoas que vai ter uma revelação e abrir uma igreja. Uns é por revelação, outros é por filosofia. E outros é porque discorda mesmo. Tem outros que nem sabem por que ele está fazendo, mas ele discorda do outro. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Precisamos voltar para o Evangelho. Precisamos voltar para Atos. Lê Atos dos Apóstolos, que você vai saber o quanto a igreja está longe do princípio. Todas elas. Todas. E aí, pesquisa sobre as filosofias gregas. Aí a igreja ela encheu de filosofia grega. Aí as doutrinas tinham que ser pelo raciocínio humano, pela razão. A razão. E aí tinha que provar A mais B. E até hoje está assim. Jesus, socorro. Tem compaixão da tua igreja verdadeira. Tem compaixão do teu povo, Senhor Jesus. Tem compaixão de nós, tem compaixão de mim. Gente, se é só a escritura, é só a escritura mesmo. Não é para colocar filosofia. Porque eu vejo muita filosofia no meio católico. Tanto que todo padre tem que ser filósofo. Senão ele não é padre. Mas não pensa que é só no meio deles, não. No meio do protestantismo também tem muita filosofia. Muita filosofia. Muito pensamento filosófico. Muito. Mas diz que é só a escritura. Se é só para ser a escritura, então nós temos que pregar só o Evangelho, Atos dos Apóstolos, escrito apostólico. A doutrina cristã é de Mateus a Apocalipse. A doutrina cristã é de Mateus a Apocalipse. A Bíblia toda é maravilhosa, nós podemos ler ela, aprender muito, mas a doutrina cristã é de Mateus a Apocalipse. E Mateus e os evangelhos, o Senhor Jesus estava pregando para o judeu, para o povo que já conhecia a Bíblia. De Atos para lá, vem Paulo pregando. Até Pedro ainda estava pregando para os judeus. O povo que já conhecia a Bíblia, que já conhecia o Deus de Israel. De Atos, depois do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, começa Paulo pregando, e ele ainda continua pregando para os judeus, mas depois de muito sofrimento, Deus já tinha chamado ele para pregar para os gentios. Mas foi debaixo de muito sofrimento que ele decidiu ir pregar só para os gentios. Mesmo assim, se ele achasse uma sinagoga, ele ia lá pregar. Não tem nenhum pregador igual Paulo. Não tem nenhum pregador que pregou na Ásia, Oriente Médio e veio para a Europa. E ele não pregou mais na Europa porque ele ficou preso. Porque ele estava preso.
Mas não tem. Esses pregadores aí que diz ganha milhões e milhões de almas para Jesus, a gente nem sabe se essas almas mesmo estão seguindo Jesus. Ok? Paulo, ele abria a igreja. Paulo andava a pé ou de barco. E ele ia de igreja em igreja. Ele mandava carta para as igrejas. Ele cuidava das pessoas que se convertiam através do ministério dele. Hoje em dia é fácil alguém lá na internet dizer que 1 milhão de pessoas se converteu, depois você não sabe nem para onde que essas pessoas vão, nem o que elas vão fazer da vida. Jesus tem compaixão. Então, se é para falar de doutrina cristã, se é só a escritura, porque isso aí, gente, é só uma conversa para quem não conhece a Bíblia, só a escritura. Porque quando você vai examinar essas doutrinas, não é só a escritura. Tem filosofia, tem de tudo. Ok? Tanto de um lado quanto do outro. Vem conosco, Jesus. Vem conosco, ajuda-nos. Então, se é para ser só a escritura, primeiro, só a escritura não é 5 coisas. Só a escritura, só o Novo Testamento tem 1050 mandamentos. Ok? É só a escritura? Então vamos ver os exemplos que Cristo deixou. Vamos ver os exemplos que os apóstolos nos deixaram. Eles oravam, eles faziam jejum e o Santo Espírito dava revelação para eles. Eles tinham revelação do Santo Espírito. Eles não copiavam a doutrina dos outros. Doutrina mal feita ainda, pior é isso. Os apóstolos faziam jejum, os apóstolos eram santos, os apóstolos não viviam em pecado, em adultério, em fornicação. Eles não viviam nisso. Os apóstolos eram santos. 90% deles nem casaram. Só fala que Pedro tinha uma sogra, mas Pedro, depois nem se fala mais, nem se escuta mais falar da família de Pedro, porque Pedro foi viver só para a pregação do evangelho. Eu acredito que ele não tinha como a família dele seguir ele para todos os lugares que ele ia. Perseguição, as perseguições que ele sofria, as prisões que ele passou. Então a maioria dos apóstolos ficaram o resto da vida sozinhos servindo ao Senhor. E outros que vieram depois deles também, os chamados pais da igreja, eram pessoas que entregavam suas vidas, literalmente, eram mortos por Cristo. Então, cuidado com as filosofias gregas nas igrejas. As pessoas falam que tem a doutrina, a pessoa pegar prosperidade. É porque prosperidade enche a igreja, né? E para ir para pregar prosperidade, o único versículo do evangelho que eles usam é a multiplicação do pão e do peixe. Mas aí, como não tem muita coisa para pegar nos evangelhos, vão lá para o Velho Testamento. Aí hoje em dia as igrejas chamadas evangélicas pregam mais Velho Testamento do que o Evangelho. Muito mais. Pode prestar atenção. 90% das pregações são do Velho Testamento, do chamado evangélico. Vem conosco, Jesus, vem conosco. Gente, os evangelhos, toda vez que a gente lê, a gente observa tantas coisas maravilhosas neles.
a forma que o Senhor Jesus falava, a forma com que as pessoas interpretavam, também os apóstolos também. Tudo isso nos ajuda a entender as coisas. Ok? Vem conosco, Senhor, dá-nos força. Volte-se para o Evangelho de Cristo, gente. Para o verdadeiro. A igreja não precisa de reforma nenhuma, gente. A igreja não é casa para fazer reforma. A igreja precisa voltar a ler o Evangelho, isso sim. Voltar a ler Atos dos Apóstolos, Carta dos Apóstolos. Orar a Deus para dar entendimento. Fazer grupos de reuniões que tá focado verdadeiramente no Evangelho de Cristo. Ok? Eu não sou contra a igreja. Se a igreja reúne ali pregando o Evangelho de Cristo, os ensinos apostólicos, é uma bênção maravilhosa. Se a igreja reúne ali, às vezes nem entende direito, mas ali tentando explicar as profecias, é bênção. Ok? O problema é quando o povo faz teologia só para discutir na internet, só para debater, fazer debates. Estuda para fazer debate, não. Liberta-nos, Senhor disse, em nome de Jesus. Aí fica um tal de debate, um debatendo contra o outro contra o outro, outro contra o outro. Gente, os mais velhos, os que têm mais experiência, sempre vai vencer nos debates. É porque essas pessoas que ficam debatendo pela internet aí, debatendo a Bíblia, elas não pegam um cristão velho. Cristão velho quer dizer, gente, é de igreja também, não é só de idade, não. Cristão velho de igreja, é de um ministério antigo que... Ok? Mas a Bíblia não foi feita para ficar debatendo na internet, nem por cristão, nem por católico. Só que agora está acontecendo. Para ver o que eles estão fazendo isso, para ver se desses debates nasce alguma coisa de concreto. Ok? Senhor Jesus, ajuda-nos a entender o que é pregar o Evangelho. Ajuda-nos, Senhor. As pessoas vão para a igreja para ter satisfação pessoal. Tudo bem, se você está com a depressão, vai buscar Deus, aí vai na igreja, pede ajuda, pede oração. Isso não é errado, não. Mas não tenha como seu objetivo principal ir para a igreja só para suas realizações pessoais. Porque você quer uma mulher, um homem, um carro, uma casa, ou também vai só pensando na saúde, né? Porque eu preciso ser curado. Isso são coisas terrenas. E você só vai viver pouco tempo aqui. Você vê 100 anos é pouquíssimo tempo. É pouquíssimo. E a eternidade? Como é que você vai viver? Se você só se preocupou aqui com a casa, com o marido, com o carro, com o emprego, com a saúde, você só se preocupou com as coisas aqui da terra. E depois? Vem conosco, Jesus. Vem conosco. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Ajuda-nos a entendermos o que é salvação. O que é adoração. Não tem adoração sem o Espírito Santo e sem Jesus não tem adoração.
Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa palavra adorador é difícil de falar. Ok? Mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. É pelo Espírito Santo e por Cristo que é a nossa verdade. A verdade do mundo inteiro é Cristo. É Jesus, o Messias de Nazaré. Ok? Ele é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não perca tempo com esse monte de debate. Não perca tempo com esse monte de doutrina que cada dia as pessoas vão inventando. Esquece Lutero, esquece, gente. Esquece os filósofos. Esquece, gente. Os filósofos, pode ser da igreja católica, pode ser da igreja protestante. A gente esquece filósofos. Vai pro evangelho. Vá pro evangelho. Protestar é fácil. Difícil é a gente obedecer o evangelho de Cristo. Os escritos apostólicos também são o evangelho de Cristo, porque foi dado pelo Espírito de Cristo, para quem acreditava no Cristo, no verdadeiro Cristo, Messias de Nazaré. O evangelho que Paulo recebeu foi dado por Deus. Não despreze aquilo que os apóstolos escreveu, aquilo que conseguiu chegar até nós, porque tem muitas escritas que não chegaram até nós. Muitas coisas que não chegaram até nós. Alguns livros ainda existem, mas eles são considerados apócrifos. Se o livro é apócrifo, mas ele está de acordo com a nova aliança, ele é do bem. Não precisa você ter medo. Ok? Agora, se o livro apócrifo começa a falar mal de Jesus, aí sai fora que aí era dos anticristos que escrevia. Tem uns anticristos que escrevia também. Tem umas doutrinas que eram os anticristos que escrevia. Não falei que tinha os filósofos pró-Cristo e os filósofos anticristo, e os filósofos anticristo, eles faziam as doutrinas contra Cristo. E os filósofos pró-Cristo, eles tentavam fazer a doutrina para defender a fé cristã. Ok? Mas o problema é quando eles colocam muita filosofia grega, o conhecimento helenístico nas doutrinas. Quando começa... Eu copiei um pequeno texto, coloquei no meu Facebook, sobre o que era os conceitos dos conhecimentos gregos. E aí você faz uma análise para ver se não está vendo isso nas igrejas. Seja elas quais for. Eu respeito todas as igrejas, eu respeito a igreja. Eu tenho aprendido que a igreja ortodoxa, eles são muito sérios. Tem uns que são rígidos que, meu pai do céu. Eles são muito rígidos. Para você ter ideia, quando vai batizar numa igreja ortodoxa, tem que mergulhar 3 vezes. Fora um monte de outras coisas que eles fazem. Pesquisa na internet como que é um batismo de um adulto. Acho que eles batizam criança também, mas eles batizam adulto também. E o adulto é a coisa mais séria. Então, os ortodoxos, eles você vê assim e fala, nossa, eu nem consigo seguir eles não, porque eu até aprendo, mas eles são... Tem uns ortodoxos que são bem rígidos. Tem uns que são mais leves, mas tem outros que são bem rígidos, ortodoxos, cristãos. Muito mais rígidos que a igreja católica. Muito, muito mais. E os ortodoxos, alguns deles não aceitam nem a igreja católica e muito menos a protestante. Ortodoxo cristão, não estou falando de judeu não, estou falando de cristão. Você sabia que tem ortodoxo cristão? Eles tem uns que eles são muito rígidos. Ok? E também eu respeito a igreja católica romana,
Eu respeito, porque foi através dela que o Ocidente foi evangelizado. Porque até o protestantismo saiu dela. Foi através de um homem que foi estudar na Igreja Católica que obteve o conhecimento. Depois foi passado no Ocidente, na Europa e nas Américas, tem o ensino católico e o ensino protestante. Mas o ensino protestante veio do católico. Acrescentaram algumas coisas a mais, o protestantismo acrescentou algumas coisas a mais, tirou umas coisas e colocaram outras. Mas veio também da Igreja Católica. Então eu não estou aqui falando mal nem da Igreja Católica, nem uma igreja não. Nós precisamos voltar para os evangelhos, para os Atos dos Apóstolos e para as cartas apostólicas. Não importa, não pode ser. Eu não tenho um grupo preferencial. Eu já tive muitos grupos preferenciais, mas eu não tenho mais, graças a Deus. Ok? Não pode ser da igreja católica ou ser igreja protestante. Ortodoxas a gente quase nem vê. Então, a gente mais vê, tanto no Brasil como na Europa e na América, é protestante e católico. Católico romano. Quando a gente fala católico, falando do romano, né? Porque o outro também é católico. O ortodoxo também é católico, mas é ortodoxo. Então, não importa se você é da igreja romana, se você é igreja protestante, evangélica. Não importa qual igreja você é. Vai ler os evangelhos, o Ato dos Apóstolos e os escritos apostólicos. Saiba o que é filosofia grega. Ok? Que aí você vai começar a observar como que as igrejas hoje estão. Ok? E eu tenho aprendido muito com as pessoas. Durante 47 anos, eu aprendi muita coisa no meio do protestantismo, chamado protestantismo, que na realidade eu nem sabia que era protestantismo. Chamado, né? Eu sempre conheci as igrejas como evangélicas. Eu fui para a igreja batista e sempre foi chamado como igreja evangélica. Hoje em dia que está essa discussão aí, negócio de protestantismo, porque eles estão querendo restaurar a reforma, e é assim, a reforma não reformou nada, e agora as pessoas de hoje querem restaurar a reforma. Gente, nós temos que restaurar o Evangelho de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos. Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas. É isso que nós precisamos restaurar. Jesus, vem conosco. Vem conosco, Jesus. Tem aquelas igrejas evangélicas que é mais próxima dos evangelhos. Graças a Deus que ainda tem essas. Quando eu fui para Jesus, a igreja era próxima ao evangelho. Ela não nem acreditava nos dons, nem pregava dom, nem nada. Faltava essa parte. Mas sobre a salvação em Cristo, eles pregaram muito bem na minha época, 47 anos atrás. Mas hoje em dia, gente, tá complicado as igrejas. Muita filosofia, muita política. Crente brigando com crente amaldiçoando o outro por causa de política. Tá triste a coisa. O Brasil, então, pior de todos, gente. Eu tô aqui na Itália, gente, nenhuma igreja que eu vou, nenhuma, você não vai ouvir falar de política na igreja. Não vai. E nem aquelas campanhas intermináveis, e nem aquelas tiração de ofertas intermináveis. Aqui não tem nenhuma. Porque até as igrejas que vêm do Brasil para cá precisam respeitar a regra. Ok? As igrejas mais light aqui são as católicas. As mais light é católica.
Não é igual no Brasil também, não. As católicas daqui não é igual no Brasil também, não. A igreja católica aqui é tão simples, você não tem nem ideia. Não tem ninguém ajoelhado de frente de imagem, não tem essas coisas todas que vocês veem no Brasil, não. Ok? Eles faz parte da cultura deles algumas imagens para ter algumas lembranças, mas não tem essa adoração que eles chamaram de veneração que tem no Brasil, não. Tem não, ok? E que o Senhor Jesus tenha compaixão, porque ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Se você estiver pensando que protestante é melhor que católico, sai desse engano, porque eu fiquei muito tempo nesse engano, achando que protestante era melhor que católico. Não é não. Ninguém é melhor que ninguém. Igreja não é igreja melhor que outra, não. Só Deus sabe quem está errando mais ou quem está errando menos, mas todos erram. Ok? Eu vou parar por aqui, já falei muito. Mas não se prenda a filósofos, nem católico, nem protestante. Não se prenda a essas doutrinas que as pessoas dizem que é só a escritura, mas não é só a escritura. Se você for ler os evangelhos, o Atos dos Apóstolos, os escritos dos apóstolos, você vai ver que essas coisas que diz que é só a escritura, não é só a escritura. Tem muita coisa nesse meio que não está nas escrituras. Mas você só vai saber disso se você ler as escrituras. Graças a Deus que hoje nós temos as escrituras para ler. Graças a Deus. Ok? Graças a Deus. Tem internet. Gente, até a inteligência artificial ensina a Bíblia hoje em dia. Aliás, tome cuidado que muito pastor por aí está pregando mensagem da inteligência artificial. Okay? Mas se a inteligência artificial errar, as pessoas vão errar também. Porque a inteligência artificial não é perfeita. Ela pode errar também. Agora, se você for ler diretamente na Bíblia, de preferência a Bíblia antiga. Dê preferência para a Bíblia antiga. Cuidado com a Bíblia nova. Cuidado com as Bíblias novas. Dê preferência para as Bíblias antigas. Tem Bíblia nova que está mudando o sentido dos textos bíblicos. Bom, gente, eu deixo aqui. Que o Eterno vos abençoe a vocês e a mim. Que a nossa alegria possa estar no Senhor. Em primeiro lugar, no Senhor. Que a gente aprenda a estar contente com Ele. Estar em paz, consciência limpa. Gente, você não sabe. Gente, alegria não é estar lá na igreja pulando e gritando e depois chegar em casa tá chutando o cachorro, não. Isso aí não é alegria, não. Alegria é você estar com sua consciência limpa. É Deus tá te dando vitória sobre o pecado. Isso que é alegria. Vem conosco, Jesus. Pai, shalom. Quem for do YouTube, pode me seguir na página Bebê Diário Helena no Facebook e também no perfil Cristã Helena. E quem for do Facebook, o YouTube é Comunidade Unida de Cristo Helena. Que o Eterno Deus vos abençoe. Mas leia os Evangelhos, leia o Novo Testamento e faz uma revisão em você mesmo. Para honra e glória do nome de Jesus. Amém. Pai, shalom.